Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo sobre os bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive nessa instituição por mais de 30 anos. E no vídeo de hoje, eu queria colocar aqui algumas perguntas que elas ficam sem respostas. E somente a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus poderia responder. Mas sabemos que não é, usual da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus responder. Eles sempre tentam esconder. É melhor esconder do que responder na concepção deles. Você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você, evangelista, jovem, você, pastor, esposa de pastor, que às vezes diz assim, eu dou a minha oferta, eu dou o meu dízimo, eu faço o meu sacrifício para Deus, e não importa o que os bispos, pastores lá em cima, lá na cúpula vão fazer. Eles vão se acertar com Deus. Você está errado se você pensa dessa forma. Quando você entrega o seu dinheiro na instituição, pensando que está entregando para Deus, homens administram. E esses homens deveriam prestar contas do que eles fazem com os dízimos, as ofertas e os sacrifícios. Porque olha só a reportagem que saiu, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler. Receita Federal leiloa avião em Viracopos com lance inicial de 13 milhões. Esse foi o primeiro leilão que foi feito. Já foi feito um outro agora, já foi feito um outro leilão, mas o avião, mais uma vez, ele não foi arrematado. Bom, o lance mínimo agora para o segundo leilão que foi feito pela Polícia Federal, a aeronave que era da Igreja Universal encalha pela segunda vez em leilão. Lance mínimo de 9 milhões de reais é metade do valor de mercado do jato modelo Citation 10. É o avião civil mais rápido do mundo, afirma a fabricante. A Receita Federal arrecadou 434 mil no terceiro leilão do ano de produtos apreendidos na alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Na semana passada, mais uma vez, a aeronave ano 2005, modelo Cessna Citation 10, que tinha lance mínimo de 9 milhões de reais, não foi arrematada. Essa foi a segunda tentativa de vender o jato feita pelo órgão. Em junho, no primeiro leilão, o Cessna Citation 10 também calhou. Na ocasião, o lance mínimo era de 13 milhões de reais. Agora, a Receita estuda a possibilidade de realizar um novo pregão específico para a aeronave, talvez ainda em agosto, com lance mínimo a ser definido. O avião, olha só, o avião pertencia à Igreja Universal do Reino de Deus da Argentina. Você sabia
que a Igreja Universal do Reino de Deus abandonou um avião? Abandonou um avião de milhões de dólares. Esse avião foi retido em fevereiro de 2012 por falta de documentação. De acordo com a Receita Federal, não foram apresentados pela tripulação nome e endereço do proprietário da aeronave com prefixo argentino, o relatório das últimas entradas no Brasil desde 2010 e o contrato de hangar. Então, por que o avião foi apreendido? Por falta de documento, ou seja, o endereço do proprietário, o nome e endereço do proprietário, o relatório das últimas entradas no Brasil, o relatório das últimas entradas no Brasil desde 2010 e o contrato de hangar. Então a Igreja Universal do Reino de Deus simplesmente não apresentou esses documentos e não quer apresentar esses documentos. Prefere perder o avião. E a Igreja Universal do Reino de Deus aqui do Brasil diz assim, não, isso é responsabilidade da Igreja Universal do Reino de Deus da Argentina. A Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Brasil não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus na Argentina. Você acredita nisso? Por que razão, meu irmão e minha irmã, a Igreja Universal do Reino de Deus não apresenta o documento que diz quem é o proprietário do avião, o endereço do proprietário, também o relatório das últimas entradas no Brasil desde 2010 e o contrato de hangar. E esse avião aqui, quem usava ele era o Bispo Romualdo, né? Já andei nesse avião. No processo que correu na 19ª Vara Civil do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, e que determinou a alienação da aeronave, há informação de que o jato foi comprado junto à Cessna Finance Corporation, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2010, por 11,9 milhões. Ou seja, o equivalente a 38,9 milhões em valores atualizados. Quer dizer, simplesmente a igreja está deixando de lado quase 40 milhões, 38,9 milhões, deixando de lado dinheiro de dízimos, ofertas e sacrifícios. Pastor, você deveria perguntar ao bispo Macedo, o bispo Romualdo, o bispo Clodomir. Você, obreiro, membro, deveria. Os advogados da Igreja Universal do Reino de Deus, em vez de estarem preocupados em me processar por causa de um vídeo no YouTube e ainda querendo multa de R$1.000, vocês não estariam mais prestando mais serviço à instituição se vocês estivessem providenciando estes documentos para legalizar essa aeronave? Que, diga-se de passagem, era para viagens missionárias. Para viagens missionárias. Essa matéria, ela está na internet. É só você colocar assim, avião da IURD leiloado. Você vai encontrar várias matérias sobre isso. A última que saiu foi dia 1º agora de agosto. Então são perguntas que você, como membro dessa instituição, você deveria fazer, porque isso é seu dinheiro.
Dinheiro de mães, pais, filhos, pessoas que venderam carro, pessoas que venderam casa, pessoas que venderam imóveis, móveis, joias, não é verdade? Por que essas perguntas a igreja, a cúpula da igreja, ela não responde? Eu gostaria de chamar a atenção mais uma vez das autoridades brasileiras. Eu vi uma reportagem, uma entrevista do então promotor federal, Deltan Dallagnol, se eu pronunciei errado o nome, mas ele é um dos promotores da equipe do Lava Jato, e ele diz o seguinte, que a corrupção é o câncer. A corrupção é o câncer, mas o sistema é cancerígeno. Então, o sistema favorece a corrupção. E o que acontece na legislação brasileira é exatamente isso. Quando se trata de igrejas, instituições sem fins lucrativos, a legislação favorece, por exemplo, que nas igrejas, nessas instituições aconteçam lavagem de dinheiro, aconteça, por exemplo, corrupção, propina, contratos superfaturados, caixa 2, trabalho escravo, uso de membros, obreiros, pastores como cabos eleitorais na política. Ou seja, tudo isso que nós temos visto nessas instituições, e digo Igreja Universal do Reino de Deus porque eu participei por mais de 30 anos, estive lá por mais de 30 anos, é porque a legislação permite, dá brecha para isso. Por exemplo, a legislação não obriga uma pessoa que fez uma doação, por exemplo, receber um recibo de doação. Já pensou se você, quando desse lá o seu dízimo, desse a sua oferta, o seu sacrifício, a igreja passasse para você, fosse obrigada a passar para você um recibo de doação? Então, quando ela chegasse no banco para depositar o dinheiro, ela deveria apresentar todas esses recibos, dizendo que foram doações, quem doou, qual a empresa que doou, qual a pessoa que doou. Mas não, o dinheiro entra na sacola, ninguém sabe quem doou. Pode chegar uma pessoa lá, por exemplo, que fez um assalto, pode chegar uma pessoa, por exemplo, que recebeu uma propina, uma corrupção, por exemplo, e lá colocar na oferta e quando a igreja depositar, dizer assim, olha, são dízimos e ofertas. Não precisa mais nada, só precisa isso, dizer que são dízimos e ofertas, um volume todo, não é verdade? Aí a legislação também permite, por exemplo, que pessoas ligadas à igreja, à instituição, sejam também donos de empresas que prestam serviço para a própria igreja, para a própria denominação. Ou seja, imagine só, você é um bispo responsável da instituição. E aí você também tem uma empresa. Você também tem uma empresa de comunicação. Você é dono também de uma empresa de comunicação. Aí a sua igreja faz um contrato com a sua empresa de comunicação. Então, veja só o conflito de interesse. Então a legislação permite tudo isso. Então, aí você vê homens que se tornaram bilionários só trabalhando com igreja, só trabalhando com igreja, com a denominação.
Então você, irmão, irmã, e acho que o Brasil está passando por um momento de limpeza, podemos assim dizer. Temos aí a Lava Jato, as questões políticas, e seria uma boa oportunidade também para passar limpo essas questões aí das denominações religiosas. Existe uma bancada evangélica, mas será que essa bancada evangélica está lá no Congresso para defender interesses do Evangelho realmente? Porque se tivesse lá para defender os interesses do Evangelho, a primeira coisa que iriam fazer era isso: mudar as leis em relação a dízimos e ofertas, exigir mais transparência, exigir prestações de contas, exigir uma fiscalização maior nos dízimos e nas ofertas que são dados nas instituições. Eu sei que existem pastores que dizem assim, não, o que o bispo Alfredo está fazendo vai prejudicar outras igrejas, porque as pessoas vão deixar de crer. Irmão, irmã, as pessoas saem das igrejas não é porque um pastor adulterou, não. Não é porque um pastor fez uma coisa errada, não. As pessoas saem das igrejas por causa disso. Por verem pessoas se enriquecendo ilicitamente, por ver esse desperdício que existe, essa ostentação. Você veja um avião que a igreja comprou, e esse avião, se eu não me engano, porque tinha um avião também lá em Portugal, quando eu estava lá, que o bispo tinha mandado comprar um avião, que era um avião menor, que era um Encore, eu não me lembro agora a marca, mas era um avião menor. Eu sei que esse avião foi comprado também da Cessna, a igreja em Portugal estava pagou, e depois esse avião, ele foi vendido, e o dinheiro ficou nos Estados Unidos. Não sei se o dinheiro ficou nos Estados Unidos. Não foi usado também para pagar esse avião de lá da Argentina. Não sei. Mas, se as autoridades forem buscar, vão ligar ou vão encontrar alguma coisa. Então, dinheiro de Portugal, dinheiro da Argentina, dinheiro do Brasil, de membros, de obreiros, que agora a Igreja Universal do Reino de Deus, a sua cúpula, os seus advogados, não querem apresentar um documento. Quais os 3 documentos que a Receita está pedindo? A Receita Federal está pedindo nome e endereço do proprietário do avião, relatório das últimas entradas do avião no Brasil desde 2010 e também o contrato do hangar. 3 documentos que valem quase 40 milhões de reais. E a igreja, ela não quer apresentar. Por qual motivo? Por qual razão ela não quer apresentar? Fica aí essa pergunta e gostaria que você, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, respondesse. Por isso que eles não querem que vocês vejam os nossos vídeos. Volto a repetir. Eles não querem prestar contas. Eles não querem respostas, darem respostas. Eles querem esconder as coisas. Será que a Polícia Federal está com maus olhos com a igreja? Será que a Polícia Federal, a Receita Federal está
perseguindo a igreja? Será? Será que a Polícia Federal, a Receita, é endemoniada? Fica aí essa pergunta. Mande um e-mail para o Bispo Macedo, mande um e-mail para os bispos Clodomir, Guaraci, mande um e-mail para o Roberto Mause, que cuida dos obreiros, mande um e-mail para essas pessoas, para os advogados da Igreja Universal do Reino de Deus e perguntem por que a igreja abandonou um avião que comprou por quase 39 milhões de reais de valores atuais, por não apresentar apenas 3 documentos. Alguma coisa tem aí no reino dos céus das aeronaves. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço. Vamos em frente.